Olá, público do SEMEAD. Vamos falar um pouco sobre o nosso artigo que tem como título a entrevista como ferramentas para a coleta de dados na geração de conhecimento. Existem dois tipos de dados, né? O primário e o secundário. O primário geralmente oferece informações mais específicas e relevantes para o problema em questão, porém pode demandar mais tempo e recursos para a coleta. Geralmente, os dados primários são coletados pelo próprio pesquisador e fica mais próximo da verdade, o pesquisador consegue controlar os erros. Exemplos de tipos de dados primários são entrevistas, questionários, leis, publicações, observações de campo. Dados secundários, eles podem fornecer uma visão mais ampla e contextualizada do problema, além de economizar tempo e na coleta de dados, mas pode ser menos específica, sujeitas a diversas interpretações. E esses estudos, esses dados podem ser coletados por terceiros, tem menos níveis de interpretação entre o fato e o registro, pode-se desconhecer os erros. Tipos de dados são os relatórios de pesquisas, relatórios de empresas, tabelas, estatísticas, DFs, etc. Existe uma diferença? Será que existe uma diferença entre pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa? Conforme Trivius, não poderíamos afirmar categoricamente que os instrumentos que usam para realizar a pesquisa de coleta de dados, tanto qualitativa como quantitativa, são diferentes, né? A pesquisa qualitativa, ela tem como objetivo, né, ela tem interesse de compreender as perspectivas, experiências, interpretações dos participantes sobre o fenômeno estudado. O pesquisador utiliza técnicas, métodos que enfatizam a interação direta com o participante e a coleta de dados são ricos em detalhes e significativos. A pesquisa quantitativa, essa abordagem tende a concentrar quantificações de fenômenos através de análise estatística na objetividade de dados. Os pesquisadores geralmente buscam medir e quantificar variáveis para identificar padrões em relação entre elas. Aqui a gente tem um exemplo de pesquisas quantitativas e exemplos de pesquisas qualitativas. Lembrando que o foco da quantitativa são números, o foco da qualitativa é texto. Aqui a gente traz uns tipos de métodos de coletas de evidência com dados e informação. Observista que é o nosso foco aqui no nosso artigo, que é uma técnica de coleta de informações que envolve uma conversa direta entre um pesquisador e um entrevistado. Esse processo pode ocorrer presencialmente, remoto, né, através da tecnologia, meeting, né, essas ferramentas de reuniões virtuais. Existem três tipos principais de entrevista, que é estruturada, semi-estruturada e não estruturada. Algumas preocupações a gente precisa ter quando vai coletar dados, né? Principalmente quando a gente está falando de entrevista. A gente precisa planejar a entrevista, delinear cuidadosamente o objetivo a ser alcançado, então a gente precisa fazer boas perguntas, né, para a gente conseguir ter respostas para poder chegar ao objetivo do trabalho, né, tem que ter participante, o entrevistador, tem que ter um local, o tipo de entrevista, você precisa saber se vai ser estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. E quando a gente fala de entrevista e fala que vai ser com pessoas, a gente precisa passar pelo comitê de ética, né, validando tudo que vai ser perguntado para ver se a gente pode seguir ou não com a entrevista, né? Orientar o entrevistado sobre o objetivo da pesquisa, falar que tem direito ao sigilo, se ele não quiser que ele seja exposto, né, tem um termo de consentimento livre, esclarecimento. A gente sugere também usar o gravador, porque facilita você voltar, né, nas perguntas e observar, né, o que está sendo falado, controlar a entrevista, né, reconduzindo, se necessário, o entrevistado ao objetivo da pesquisa, porque às vezes, dentro do tipo de entrevista, você pode, como se diz, sair muito do contexto, e você tem que trazer isso, principalmente quando não é não estruturado ou semi-estruturado. Enfim, quando a gente vai falando de entrevista estruturada, o que seria isso? É formalizar,
desenvolver suporte numa relação fixa de pergunta, você vai criar uma lista de perguntas em ordem, e essa entrevista estruturada, ela não pode ser trocada, não é permitido adaptar as perguntas, não é admitido inverter a ordem depois de aprovada ali, né, as questões. Então, a vantagem dessa entrevista, porque ela é objetiva, ela otimiza tempo, ela diminui viés inconsistente, mas a desvantagem é você tem menos flexibilidade para explorar áreas específicas, dificuldade de conexão com o entrevistado e limitações nas expressões e respostas do entrevistado. E quando a gente fala de entrevista semi-estruturada, parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias, em hipótese, interessam a pesquisa e em seguida oferece um amplo campo de interrogativa, fruto de novas hipóteses. A vantagem da entrevista semi-estruturada são: permite a adaptação às respostas e ao contexto da entrevista, proporciona interação dinâmica entre o entrevistado e o entrevistador, e possibilita explorar temas de forma mais profunda e contextualizada, dependendo da pergunta que você fizer, né? Como ela é uma semi-estruturada, ela é uma pergunta aberta, o entrevistado ele pode citar algo ali que seja interessante, e aí você pode explorar. Se você é um entrevistador que já tem experiência, você consegue buscar, trazer, explorar mais o tema que te achou mais interessante. A desvantagem é que pode demandar mais tempo, devido à pouca padronização, então pode se estender muitas perguntas, as respostas podem ser muito amplas, né, que pode levar uma perda um pouco ali do foco, do objetivo da entrevista, e por isso que a entrevista semi-estruturada requer habilidade do entrevistador, para conduzir a entrevista de forma eficaz e manter o controle do processo. E quando a gente vai para uma entrevista não estruturada? De acordo com Gil, a entrevista não estruturada se caracteriza por ser uma forma informal de coleta de dados, distinguindo de uma conversa comum, mas tem um objetivo específico. A vantagem é uma abordagem mais flexível, aberta, tem uma profundidade de riqueza de dados. O ambiente é natural, é descontraído ali, não é uma obrigatoriedade, é como se fosse uma conversa de fato, né? E aí você vai adaptando ali, né, a conversa conforme a complexidade do tema. A desvantagem desse método aqui de coleta de dados é a dificuldade da análise e a interpretação de dados, como garantir ali a consistência da resposta do entrevistado, né? E pode ter ali uma ocorrência, ali um viés ali do entrevistador, para que também faça perguntas ali para obter respostas que vai mais pelo, né, pelo conceito que o entrevistador tem sobre o tema pesquisado. Gente, muito obrigado pelo apoio, pelas considerações.